Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai estar ouvindo essa meditação, mas eu quero desejar para você um excelente dia na presença do Senhor. Hoje nós estamos aqui para mais uma meditação. Nós estamos no capítulo 8 de Provérbios. Lembrando que cada dia nós estamos lendo um capítulo de Provérbios para sermos mais edificados e nos tornarmos sábios. Hoje eu demorei um pouco para gravar esse vídeo, não estava muito bem de manhã, mas com a graça de Deus agora eu estou bem melhor. Agradeço a todos aqueles que têm orado por mim e pela minha família. E neste capítulo nós estaremos falando mais um pouco sobre a sabedoria. E tem algo neste capítulo muito interessante que eu gostaria de compartilhar junto com os irmãos. A maioria dos irmãos já conhece esse capítulo, mas eu quero lembrar vocês também que nós estamos comprometidos em ler o capítulo todo. Aqui, devido ao tempo, nós lemos apenas alguns versículos e meditamos nele, mas o nosso propósito é estar lendo todo o capítulo, tá bom? Então Deus abençoe muito a sua vida. Vamos para a nossa meditação de hoje, Provérbios capítulo 8. Eu escolhi então 4 versículos aqui, que são eles: o número 11, o número 17, o número 34 e o número 35. Então, o número 11: porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. O versículo 17: eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. E o versículo 34 e o 35: bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar achará a vida e alcançará a favor do Senhor. Amém? Então, esses 4 versículos que eu escolhi para nossa meditação hoje. Aqui, irmãos, nós estamos dando continuidade, né, com o capítulo 7, falando agora sobre a excelência da justiça e dos preceitos da sabedoria. Como nós sabemos, quem escreveu o livro de Provérbios foi o rei Salomão, e sabemos também que ele pediu sabedoria para Deus, né? Quando ele assumiu o trono, ele ainda era muito jovem, e ele clamou ao Senhor, ele falou: como poderei conduzir este povo, né, o povo de Deus? E ele pediu para Deus: Senhor, me dá sabedoria para que eu possa entrar, sair, né, e realizar tudo que o Senhor tem para realizar neste povo. E Deus se agradou do pedido dele. E muito mais do que apenas a sabedoria que ele havia pedido, Deus também deu muita paz, Deus deu para ele também riquezas, né, e vitórias sobre os seus inimigos. Porque o nosso Deus é um Deus fiel. E se agradou do pedido de Salomão. Então imagine eu e você. Ele fala que se nós temos falta de sabedoria, é para nós pedirmos a Deus, que a todos lhe dá, tá? Então, o Senhor nos direciona para que nós possamos pedir sabedoria, porque Ele tem prazer em conduzir a sabedoria para nós, né? Então, aqui no versículo 17, que foi o primeiro que eu escolhi da nossa leitura, vai dizer: porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo que deseja, nada se pode comparar com ela. Então, Salomão entendeu muito bem isso, né? Então, ele podia ali pedir a vitória sobre os seus inimigos, paz em todas as guerras, ele podia ter pedido fartura muito grande, mas ele entendia que se ele tivesse a sabedoria, ele tinha tudo, ele não precisaria de mais nada, ele saberia como entrar, como sair, o que fazer, como decidir. Até é muito interessante, né, uma história que logo quando ele assumiu o reino e as pessoas compreenderam então que Deus estava ali realmente selando o trono dele, foi quando 2 mulheres, elas ganharam um bebê, chegaram, né, até ele com um problema. Então, havia 2 mulheres que tinham tido bebê no mesmo dia e estavam ali amamentando os seus bebês e dormindo juntas. Porém, uma das mãezinhas acabou dormindo sob o bebê e o bebê faleceu. E esta mãe acordou de madrugada, percebeu que o seu neném estava ali morto, sem vida. Ela rapidamente trocou com o bebê vivo da sua companheira e colocou ali o bebê morto, né, para que ela ficasse com o bebê que tinha ficado vivo. E aí, quando a outra mãezinha acordou então para dar de mamar para o seu bebê, percebendo que estava morto, olhou, né, consideravelmente ali, toda mãe conhece o seu bebê, olhou e falou: não, este não é o meu bebê, esse não é o meu filho, né? E ali ela percebeu que havia sido trocado o seu bebê. Mas a outra mãe, que verdadeiramente tinha ali trocado o bebê, ela dizia que não, imagina que aquele bebê vivo era o dela. Então as 2 foram levadas até o rei Salomão para que ele dissesse então qual das 2 era a mãe do bebê
vivo. E olha que coisa difícil, né? As duas mães diziam ser mães do bebê, as duas havia parido ali, né, há pouco tempo, então era muito difícil saber quem era quem, não existia exame de DNA, né, naquela época. Mas Salomão já tinha a sabedoria de Deus. E ele ali firmemente pegou a espada do soldado e falou: "Traga minha criança". E aí, né, o soldado então levou a criança e falou assim: "Vamos repartir a criança ao meio. Então daremos uma parte para a mãe e outra parte para a outra mãe. E assim ficará tudo bem". Aí, né, a mãe, que era a mãe verdadeira, falou: "Não, pelo amor de Deus, não mate o meu bebê. Pode dar para ela, pode ficar com ela, eu não quero". Mas a mãe falsa pegou e disse assim: "Não, pode repartir sim, pode matar, né? Nem para mim e nem para ela". Aí Salomão mandou que o soldado então entregasse para a mãe verdadeira, que era aquela que de maneira alguma queria a morte do seu bebê, né? Então, todos ficaram admirados com a sabedoria de Salomão. E isso, irmãos, é o que o versículo 17 está dizendo: muito mais do que dos rubins, qualquer joia preciosa é você ter a sabedoria, e mais ainda, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. E neste mundo que nós estamos vivendo, né, onde tudo é muito superficial, nada melhor do que buscarmos a sabedoria de Deus para entender, compreender o bom caminho que devemos seguir. Amém? Então esse foi o versículo 17. O versículo 11, perdão. Agora o versículo 17 é muito interessante. "Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão". Eu tenho certeza que você já ouviu esse versículo sendo usado em favor da oração. A oração feita de madrugada. A gente tem até um hino muito conhecido que diz que de madrugada a fila é menor. E quero deixar claro aqui que eu não sou contra fazer orações de madrugada de maneira alguma. Já fiz muitas campanhas de madrugada, já fui despertada muitas vezes pelo Espírito Santo para orar de madrugada. Então, de maneira alguma, tá? Eu sou super a favor. Mas este versículo em questão, que muitas vezes é usado então para oração, ele não está dizendo a respeito da oração. Como nós já estamos vendo, né, no decorrer do capítulo, está dizendo aqui a própria sabedoria. Ela está aqui dizendo que ela ama aqueles que amam buscá-la de madrugada, ou seja, né, aqueles que realmente desejam a sabedoria. E é muito interessante aqui também que quando diz que buscar de madrugada, eles não está querendo dizer assim o horário da noite, de maneira alguma, mas está querendo dizer o quanto mais cedo possível você iniciar esta busca, melhor será para você, mais sábio você será. Então, quanto mais cedo, seja em idade, seja de horário, né, seja de algum momento da sua vida, algum momento do seu problema, quanto mais cedo você buscar a sabedoria, você vai ser achado dela. Irmãos, a sabedoria, ao contrário do que a mulher adúltera utilizada como figura de linguagem no capítulo anterior, do capítulo 7, eu já convido você a assistir também o vídeo do capítulo 7 para você ser ricamente abençoado assim como eu fui. A mulher adúltera, o pecado, a infidelidade, ela fica espreita, ela fica procurando a quem possa tragar, ela vai ao encontro, né, diligentemente. Aqui a sabedoria diz que não, que ela ama aos que a buscam, e quem a busca vai achar. Então ela deseja que nós busquemos ela ardentemente, ela deseja que nós buscamos a sabedoria, e o próprio Deus, ele tem prazer em nos dar essa sabedoria que vem do alto, assim como também deu a Salomão. Então tá aqui essa meditação do nosso versículo 17. No versículo 34 ao 35, ele está dizendo que muito mais feliz é o homem, é a mulher que dá ouvidos, né, à sabedoria. E muito bem-aventurado é aquele que alcança o favor do Senhor, ou seja, aquele que recebe a sabedoria de Deus. Aquele que procura diligentemente a sabedoria, aquele que pede diligentemente a sabedoria, aquele que busca na madrugada. O Senhor tem prazer em conceder e ele dá. E ele diz que muito mais que feliz, né, bem-aventurado quer dizer muito mais que feliz é o homem e a mulher que dá ouvidos à sabedoria e que encontra. Aqui diz que o versículo 35, porque o que me achar, ou seja, o que achar a sabedoria, né, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Então esse é a nossa meditação nesse dia. Eu espero que você seja ricamente abençoado nesses 4 versículos. Não se esqueça de ler todo o capítulo.
tá bom? Deus abençoe poderosamente vocês e eu convido vocês então a clamar por sabedoria, a clamar por entendimento de Deus, que Deus tem para nos dar e Ele nos dá. Ele tem prazer em fazer isso, mas para que eu preciso de sabedoria, né? Nós precisamos de sabedoria para saber quando entrar e quando sair, de repente de uma conversa, de repente de um momento em que nós estamos vivendo, achar uma saída boa, que vai ser boa para nós e para o nosso próximo, para nossa família, para nossa igreja, para nossa equipe. Então nós precisamos de sabedoria, principalmente a sabedoria de Deus, tá? E nós encontramos essa sabedoria, irmãos, principalmente na palavra de Deus, principalmente na Bíblia Sagrada. E desde já eu já vou avisar vocês que eu vou preparar um vídeo para domingo, né? Possivelmente vou estar colocando ele aqui no YouTube no sábado, que vai ser relacionado ao dia da Bíblia. Então nós vamos ver o porquê é tão importante, né? Porque tanto nós amamos este livro, tá? Então, fica aqui o convite para você não deixar de se inscrever e receber a notificação, né? Desse vídeo que eu vou estar lançando aqui também no canal, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida. Deixe o seu comentário, se inscreva, deixe o seu joinha e continue orando pela minha vida. Deus abençoe você e a sua família. Graça e paz.